de sonho, família, que envolve inclusão, também avanço na medicina. Cada vez mais casais homoafetivos têm buscado a reprodução assistida para realizar o desejo de ser pai, né, ou de ser mães, né, da maternidade e da paternidade. E às vésperas do Dia Internacional de Combate à Homofobia, Transfobia e Bifobia, a gente conversa sobre acesso, direitos, preconceito e avanços nessas áreas da saúde. Estamos recebendo aqui a médica ginecologista, especialista em reprodução assistida, doutora Cláudia Andrade. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Hoje, quais são os métodos de reprodução assistida mais procurados por casais homoafetivos? É a reprodução in vitro? É esse ainda? Bom dia, pessoal. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. Bom dia. Então, a medicina vem avançando e as técnicas de reprodução assistida estão ajudando casais a formar novas conformações de família. E as técnicas que nós temos hoje são várias, né? Mas existe a coito programado, né? Para alguns casais. Mas para casais homoafetivos é a fertilização in vitro, inseminação intrauterina também é uma opção, e a fertilização in vitro com a roupa, que é um método de reprodução com óvulos, que usa óvulos de uma parceira e o sêmen doado e injeta o embrião na gestação, na barriga da outra parceira, ou seja, uma gestação compartilhada entre as mulheres, né? Então, é basicamente esses. E nos casos dos casais masculinos, existe também a fertilização in vitro com a doação de óvulos e útero de substituição, que é uma mulher ceder o útero para esse casal para ter a gestação. Doutora Cláudia, essa abordagem, né, essa maneira também de encaminhar a gestação, ela é relativamente nova para a realidade aqui de Alagoas, porque não era possível fazer isso obviamente, mesmo com toda a técnica, né, e todos os profissionais que hoje já estão reunidos, porque nós não tínhamos um centro que reunisse toda essa tecnologia para fazer essa viabilidade. Ao passo em que se tornou mais fácil, é possível que a gente quebre alguns paradigmas de preconceito, de acesso também às pessoas a essas técnicas? Com certeza, né? Hoje, com o laboratório aqui em Maceió, a gente ganha, sim, é um marco, né, para nossa cidade e para ajudar esses casais, de uma forma geral, a constituírem suas famílias, né? Uhum. É claro que existem resoluções e normas a serem seguidas, mas é algo agora muito mais próximo, né? O que a gente tem ainda hoje de desafio, né, nessa área é o desafio dos custos, né? Ainda é um tratamento que tem um custo alto e muitas vezes a dificuldade do casal é justamente essa, né? Além do preconceito que ainda existe. É mais rápido se, por exemplo, a gente vai começar a partir de hoje, eu estou visitando, estou começando esse desenvolvimento com a médica. Tem todos os exames que vão ser solicitados, né? Obviamente da parceira, que no caso de um casal homoafetivo feminino que vai decidir engravidar, ela vai passar por todo o rito, né, de qualquer mãe, que obviamente teria que gerar uma vida, e a partir daí tem um tempo para a escolha do doador, já existe o doador lá. Isso é um tema que a gente não abordou ainda, né? A presença de homens que possam fazer a doação de sêmen também para essa finalidade. Isso é novo em Alagoas, né? Nos casos de casais homoafetivos femininos, né, precisa de um sêmen doado, né, ou existe a possibilidade hoje desse sêmen ser doado de até parentes de 4º grau. Então, irmãos, tios, primos também tem essa possibilidade. Nos casos de sêmen doado, existem bancos de sêmen, que a gente não tem ainda, mas tem Recife, São Paulo, alguns centros maiores. Então aqui ainda não tem. O banco de sêmen ainda não. Certo. Mas São Paulo... É uma tendência aqui, É uma tendência, sim. Mas já é feita, a partir da inauguração, a coleta, né? A coleta é feita aqui, o tratamento, a punção, a fertilização in vitro, é tudo aqui. O que antes fazia os casais irem para Recife. Para Recife, agora faz aqui, né? Faz tudo aqui. Então é questão de tempo, né? É questão de tempo, mas o sêmen é só questão de trazer. Eles compram o sêmen, né? Esse sêmen, existem essas redes de laboratórios que têm esses sêmens para doação, mas é comprado. Então, o casal compra o sêmen e é deslocado para cá, e aqui ocorre o processamento desse sêmen para fazer o tratamento, seja uma fertilização in vitro ou inseminação intrauterina. A minha maior curiosidade é, depois de todas as etapas concluídas, o dia da inseminação, porque passa a ser um dia especial, né, para a vida dessa pessoa. Acho que
para vocês profissionais é mais uma etapa, mas também deve ter uma expectativa de que dê certo, de que, poxa, vai ali, a partir dali vai ser gerada uma vida. E aí vem o acompanhamento normal de uma gestação como qualquer outra situação, né? Gestação normal, né? Então, assim, existem dois caminhos para a mulher, para o casal feminino, né? Então, a mulher fazer a fertilização in vitro ou inseminação intrauterina. A inseminação intrauterina é um procedimento de baixa complexidade, então é mais simples, digamos assim. Precisa ter alguns critérios, como tubas uterinas prévias, um útero bom dessa mulher, ter a mulher ovular, né? Uma dessas mulheres ovularem. Precisa avaliar as idades, né? Porque se for pacientes que têm uma idade muito avançada, a chance da taxa de nascido vivo de gestação é muito menor, né, do que pacientes mais jovens, então precisa ser avaliado. Então, é uma técnica que a gente costuma, nesses casos de inseminação intrauterina, estimular o ovário dessa mulher para ovular, ou se ela ovular normalmente, avaliar essa fase e inseminar o sêmen depois do processamento, dos cuidados laboratoriais, que é feito aqui hoje, né, desse sêmen, e inseminar na fase ideal, né, fase fértil, no útero dessa mulher. Então, é um procedimento simples que a taxa de sucesso também é uma taxa pequena comparada com a fertilização in vitro, né? Entendo. Quando a gente fala em fertilização in vitro, a gente vê já uma técnica de alta complexidade. Então, existe todo um protocolo a seguir. Então, uma dessas mulheres, né, geralmente, uma vai ser escolhida, a mulher que é mais jovem, que tem uma reserva ovariana melhor, para a gente começar o estímulo, ou seja, as medicações necessárias para que aqueles óvulos sejam coletados. Então, essa coleta, depois de um tempo, é feita num laboratório, é preciso ter um acompanhamento médico, todos os cuidados, uma clínica de referência. Esses óvulos são coletados e, através da técnica de fertilização in vitro, a injeção desses óvulos, o espermatozoide nesses óvulos, é a formação dos embriões. Então, quando se formam os embriões no laboratório, que é o iniciozinho, né, o que vai ser implantado no útero, depois desse processo, existe a inseminação, que é a transferência desse embrião no útero, ou da própria gestante, da própria mulher que fez a coleta, ou agora você pode também fazer esse procedimento de você pegar esse embrião que foi coletado de uma parceira e colocar na outra parceira. Ou seja, uma tem a carga genética e uma vai gestar. Então, é o método ROPA, que é um método novo, que foi liberado agora, faz um pouco tempo, pelas resoluções do CFM, e que é um método que está sendo bastante procurado nas clínicas de reprodução, porque permite as duas mulheres participarem de todo o projeto, né? De todo o processo. Agora, eu já ouvi falar que a reprodução assistida, ela aumenta as chances de gestação gemelar, até de mais bebês. É verdade? Até onde isso é verdade ou é mito? Então, quando a gente faz uma fertilização in vitro, né, a tendência atual e mundial, por guidelines, estudos, é que seja feita a transferência de um único embrião. Então, nós optamos a transferir sempre um único embrião, porque esse embrião ele pode se dividir, as células sofrerem divisão e sim acontecer uma gestação gemelar. E qualquer gestação gemelar, apesar de ser bonitinho, a gente acha lindinho, aqueles irmãozinhos parecidos, é uma gestação de risco. Então, existem os riscos de complicações maternas, mais doenças associadas a essa gravidez. Então, a gente prefere sempre a gestação de transferência única. Antigamente, transferiam-se 5, 4. Por isso que... Hoje já mudou essa história. Antigamente, a gente ouvia muito falar, não, olha, eu tenho dificuldade para engravidar, vou fazer um tratamento de reprodução assistida, de fertilização, mas eu já fui alertada. Isso já foi um relato que uma pessoa conhecida me passou. Eu já fui alertada de que pode vir 2, 3, porque ela vai inseminar ali vários embriões. E aí, né? Você fica... Hoje em dia, então, não tem mais isso. Você faz o processo de maneira individual. Individual. Mas é claro, cada caso é um caso. Tem pacientes que a gente termina transferindo 2 embriões, a depender da idade daquela mulher. Mas a tendência hoje mundial é a transferência de um único embrião. E os estudos mostram que você transferir 3, 4, 2, não vai aumentar a taxa de nascido vivo. Então, o ideal mesmo é que você transfira um pela segurança da paciente. Agora, doutora, a gente está falando de uma situação que a gente vai poder fazer em Maceió, mas adotando técnicas e padrões internacionais, né? Sim. Que foram naturalmente reconhecidos pelo próprio conselho, né? Toda uma questão ética dos profissionais envolvidos, né? Mas são técnicas cientificamente pesquisadas e que são padrões internacionais. Técnicas antigas, né?
E, de alguma forma, a gente traz essas técnicas como a fertilização in vitro, que é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide no óvulo para fazer a FIV, aumentando as chances de um embrião, né, geneticamente normal. Então, assim, é algo realmente inovador, né? Mas não existe ainda leis que regulamentem isso. Então, Está faltando essa parte, que é a parte da legislação. A ciência avançou, mas a gente precisa, obviamente, regulamentar. Nós seguimos normas. Certo. Normas do Conselho Federal de Medicina. Existem várias normas. Hoje já está mais sedimentado. Antigamente era bem mais difícil, mas hoje existem normas. Como, por exemplo, no útero de substituição, é vedado qualquer tipo de comércio, fins lucrativos. Então, a mulher, ela tem que ser... A mulher que o casal, normalmente o homoafetivo masculino, tem, né? Escolhe para ser aquela sedente do útero, que vai gestar para eles. Não pode ter nenhum fim lucrativo. Que era barriga de aluguel, que rolou até uma novela, barriga né? solidária, né? Hoje é barriga solidária. Essa mulher, então, tem Eu que não ter... sabia da expressão, a barriga solidária. solidária tem que ter até um grau de parentesco. Então. Você tem a questão da legislação também, né? Do que é permitido. E aí você tem que ter um grau de parentesco até o quarto grau. E sogra pode já, né? Sogra e irmã, primo de primeiro grau. Pode, assim, se for irmã, mãe, tia, de um dos parceiros, de um dos homens, né? Do homem do casal, pode sim, não tem problema nenhum. Mas existem alguns casos de exceção que é liberado a outras pessoas, mas precisa ter uma liberação do CFM, e às vezes precisa judicializar para conseguir que outras pessoas façam esse tratamento para o casal, né? Porque às vezes o casal, não tenho ninguém, não conheço ninguém da minha família se dispôs a isso. Às vezes é estrangeiro, tá no Brasil, né? Não tem vínculo com ninguém aqui. Aí precisa ter essa liberação. Então, eles precisam ver que não há vínculo lucrativo nisso aí. Claro. Tem que ter essa questão. Mas fora do Brasil, isso acontece de forma... Gestação solidária, tem que aprender essa expressão. Solidária. Gente, essa situação que a gente está tratando aqui, isso até bem pouco tempo era algo muito novo. A gente só lia, né, e via relatos em matérias especiais do jornalismo de um modo geral. Hoje, em função da acessibilidade, está acontecendo em Alagoas, tá? Um grupo de profissionais se reuniu, decidiu bancar essa realidade e a doutora Cláudia é parte também dessa equipe. Então é tudo muito novo, a gente está aprendendo também sobre isso. Doutora, como é que está a procura? Como é que está, de algum modo, a gente está apresentando esses temas, né, tentando, obviamente, quebrar paradigmas e preconceitos, mas, de repente, já tem casais que já se programam dessa maneira, a senhora já acompanhou gestações nesse sentido. Queria que a senhora falasse um pouco dessa sua experiência, como gerar uma vida de forma, né, e com a participação mais ativa da ciência e dos profissionais também. Então, existe uma procura enorme agora, né, justamente por essa evolução, né, as resoluções tornaram algo mais acessível, até do respaldo ético, jurídico também para as clínicas e para o próprio médico, né. As pacientes procuram sim, já tive muitos casais, e a maioria que procura são casais homoafetivos femininos, certo. E elas estão procurando muito o método que eu falei anteriormente, que é o ROPA, que é aquelas duas mulheres que querem participar de alguma forma dessa gestação. Uma com a carga genética e uma com os óvulos. Então, é algo que vem, sim, sendo difundido. Existe ainda o paradigma, existe ainda um pouco de... Medos ainda existem? Medos, preconceitos. Sua função é meio que ouvir todos os lados e ajudar, e tentar e acompanhar. Eliminar dúvidas ao máximo. Ao máximo. Porque existe ainda, assim, alguns medos. A questão também da filiação, né? Que às vezes elas ficam, e aí? Mas, assim, saiu da maternidade, já é respaldado por lei a dupla maternidade. Então, já sai com o nome das duas mães, já sai ou com o nome dos dois então, pais. Então, do ponto de legislação, avançou. Já avançou bastante, né? Então, tudo isso está ajudando bastante a esses novos casais plurais, né? Porque a gente vê que, apesar do preconceito ainda existir, né? Mesmo nos dias atuais, vários estudos já mostram que esse desenvolvimento dessa criança social, cultural, psicológico, de casais de crianças que são criadas por casais homoafetivos ou heteroparenterais, não há mudança. O que vai definir essa criança é o vínculo afetivo entre a família. Então é isso, né? Eu acho que E que bom saber, né? Que a gerar vida, né? Isso que vem evoluindo, que a legislação também vem evoluindo para considerar, vamos dizer assim, Sim. juridicamente, essas famílias que são plurais e que também fazem parte da sociedade atual.
Obrigada, doutora Cláudia Obrigada a vocês. Andrade, médica ginecologista, especialista em reprodução assistida aqui com a gente nessa manhã de sexta-feira no Jornal da Mix. Mandar um abraço nesse momento pro nosso querido colega Amorim Neto, que mandou aqui um zap cheio de carinha, de gargalhada, dizendo que tava se acabando de rir. Só porque